Saudações, galera! Hoje vamos começar um quadro novo aqui no Rock na Pedrada, em que eu vou dar algumas dicas de colecionador de vinil. Então, se você é colecionador, eu vou dar algumas dicas. Se você é iniciante, tem algumas dúvidas. Hoje a gente vai começar uma nova série aqui, que eu ainda não pensei no nome, então isso vai surgir daqui a pouco. Bom, a primeira dica de hoje é como lavar o seu disco de vinil. Então eu vou ensinar para vocês como eu faço para lavar e cuidar dos meus discos. Então, como aqui vocês podem ver, aliás, a primeira dica desse programa é não guardem os discos dessa maneira aqui que eu estou guardando, porque isso aqui é altamente pouco recomendável. Na verdade eles estão assim porque eu ainda não arrumei uma prateleira para eles. Então eu estou guardando, o importante, claro, se você não tiver uma prateleira, se você não tiver nada para guardar seus discos, pelo menos você tem que protegê-los da poeira e da umidade. Então por isso que eu coloquei eles aqui nessa sacola de supermercado, na posição vertical, claro, para eles não entortarem. E aqui eles são protegidos razoavelmente da poeira e da umidade do chão. Bom, nessas duas sacolas aqui estão os últimos discos que eu trouxe, que a minha avó me deu. Se você nos acompanha há mais tempo, você sabe que a minha avó está me passando os discos da coleção dela. E toda vez que eu vou a Itaperuna, eu trago algumas sacolas cheias de discos que eu vou lavando e guardando aqui depois, para ouvir. Então, essas duas sacolas aqui estão com os discos sujos. Então eu vou, primeiro passo, eu vou escolher um deles, né? Então aqui eu vou escolher um disco desses aqui pra gente lavar. Tem alguns discos bem interessantes aqui que a gente vai mostrar em alguns episódios futuros. Por exemplo, esse aqui da Dercy Gonçalves, esse aqui da Clara Crocodilo, que é um dos piores discos que eu tenho. Então eu tenho aqui os discos que eu comprei, por exemplo, Led Zeppelin, Rush, Pink Floyd. E tem esses outros discos que a minha avó me deu, por exemplo, do Roberto Carlos. E tem esses outros aqui que eu não faço a menor ideia de quem sejam. Então assim, o legal de colecionar disco também é isso, né? A gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca pensou que ia ouvir na vida. Por exemplo, Magal, Jane do Bock. São caras assim, que eu nunca... Se eu fosse, eu nunca ia baixar isso aqui em MP3 para escutar. Mas como eu tenho eles em disco, eu vou acabar escutando. Então deixa eu escolher um aqui. Vamos lavar esse aqui do Magalzão. Ó, Magalzão espetacular. Esse aqui vai ser o primeiro disco que a gente vai lavar. Então vamos lá para a cozinha. Esse disco aqui já é bem antigo, a gente vê aqui pela qualidade do plástico. O plástico já está se desmanchando todo aqui, ó. Isso aqui é sinal que esse disco é bem antigo. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu separar a capa dele aqui. Pode chegar mais perto. Eu vou deixar o disco aqui momentaneamente em cima desse prato para eu arrumar aqui a esponja. Eu tenho uma esponja própria para lavar discos, então como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma esponja para lavar os pratos, uma esponja para lavar o fogão e a pia, e essa esponja aqui que é só para discos. Então, a primeira coisa, pode ser uma esponja comum, vocês podem usar uma esponja como essa, desde que vocês usem a parte macia da esponja. Não pode usar de forma alguma a parte áspera, porque senão vocês vão arranhar o disco. Então usem a parte macia. Uma dica que eu vi do colecionador Regis Tadeu, que é um crítico musical, é de usar detergente de coco. Até então eu usava um detergente neutro, mas ele deu a dica de que é melhor usar o de coco, então eu não estou usando de coco. Vamos lá. E agora a gente enxágua o nosso disco. Pode molhar ele à vontade. Tem gente que acha, que tem medo de molhar o disco, achando que vai estragar, ou que vai estragar esse papel aqui no meio. E gente, não, isso aqui foi feito para molhar, cara. Pode molhar isso aqui sem medo, que não dá problema nenhum. Então agora é só dar uma de Amélia. Lavar aqui. Eu gosto de lavar nos dois sentidos. Tem gente que diz que tem que lavar só no sentido anti-horário, tem outros que é só no sentido horário. Eu lavo nos dois. Eu lavo de dentro para fora. Lavo bem. Aqui, apesar de eu estar lavando rápido, eu não estou colocando força para não entortar o disco. Então tem que ser bem de leve.
Do outro lado. E eu vou lavar uma segunda vez, porque alguns discos meus eu estava lavando só uma vez e eu percebi que depois, quando eu ia escutar, eles deixavam ainda poeira na agulha da vitrola. Então eu passei a lavar 2 vezes para acabar com esse problema, só para garantir que eles vão ficar bem limpos mesmo. Você pode ver que eu estou passando aqui até em cima do papel, não tem perigo nenhum, ele não solta, ele é a prova d'água. Ele é a prova d'água exatamente para isso, para ter que lavar? Sim, as pessoas tinham que lavar os discos, porque eles pegam muita poeira, então eles tinham que cuidar de alguma maneira. Então, pensando nisso, eles não podiam colocar um negócio que fosse se deteriorar se você for lavar com água. Tem outros colecionadores, por exemplo, tem um colecionador aqui no prédio, um porteiro que trabalha aqui no prédio, que eu sempre converso com ele, e ele, por exemplo, ele não lava, ele usa querosene. Ele limpa os discos dele com querosene. Eu achei isso um pouco estranho. Cada colecionador tem o seu jeito de lavar, de cuidar dos discos, mas esse daqui é a maneira como a minha avó me ensinou e como eu tenho usado nos últimos 5 anos e nunca deu problema. Então é a maneira como eu indico, mas certamente existem outras maneiras também. Então aqui eu vou colocar ele aqui para secar agora, em cima do secador aqui. É importante que ele fique mais ou menos na vertical, como ele está aqui agora, para ele não entortar. Então aqui, agora é só esperar ele secar, ele já está lavado. Enquanto isso eu vou limpar a capa dele, porque pra gente, na hora que a gente for manusear, for pegar o disco, não ficar com poeira nos dedos. Então eu vou passar um pano úmido aqui na capa, vem comigo. Vou molhar esse paninho aqui. Bom, esse pano aqui ele não está muito molhado, ele está só úmido, porque a capa não é a prova d'água, ela é feita de papelão. Então, por favor, aqui sim você tem que tomar cuidado. Então eu peguei só um paninho úmido e eu vou limpando a capa para ela não ficar empoeirada. De tempos em tempos eu faço isso com as capas dos discos, eu vou passando um paninho para ela não deixar poeira na nossa mão. Esse aqui tem um encarte bem legal, um magalzão, ó. E aí eu limpo esse encarte também, porque ele vai ficar em contato com o disco. Ele também não pode estar empoeirado, isso não adianta nada. Mesmo, agora eu vou botar para secar. Vou botar para secar aqui nesse lado. Tá cheio de coisa, não é nada. Então vou deixar isso aí secando ali, encarte secando aqui. E quando o disco estiver seco, eu vou colocá-lo aqui na minha fila de discos para ouvir, e depois ele vai entrar numa daquelas sacolas lá que vai ser a morada definitiva dele. Então aqui eu tenho alguns discos que estão na fila para ouvir, quer dizer, esses aqui a maioria eu já ouvi, mas fiquei com preguiça de guardar. Mas depois aquele ali do magalzão vai entrar aqui e depois, por fim, ele vai parar aqui na minha vitrola, onde eu vou escutá-lo e fazer uma resenha para vocês, provavelmente, em algum momento do futuro. Então é isso aí, galera. Espero ter contribuído. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios ou impropérios, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo também. E segue a nossa página lá no Facebook, /Rock na Pedrada. É isso aí, um grande abraço. Hoje vamos começar um quadro novo aqui no Rock na Pedrada, em que eu vou dar dicas de colecionador. Puta que pariu.